Olá a todos, eu sou a Tita e bem-vindos ao canal O Parecer das Coisas. E hoje estamos aqui num vídeo de resumo de leituras do mês de janeiro. Sim, é o terceiro vídeo com a mesma roupa, eu estou a gravar no mesmo dia, na mesma altura, não quero saber. Tenho aqui um bocadinho de tempo, vou aproveitar para gravar. O primeiro livro do ano foi então O Preço dos Sonhos, de Leslie Pierce. É uma autora que eu gostava bastante. Só que o último livro que tinha lido da autora, o Engano, para mim foi uma desilusão. E depois disso não voltei a ler mais nada de Leslie Pierce, não voltei a comprar mais nada. Mas então, eu acho que foi nos meus anos, a minha mãe ofereceu-me este. Era um livro que eu tinha visto, que eu tinha ido comprar e a minha mãe acabou então por me comprar e oferecer. Nós aqui encontramos a Georgia Shames. Vamos encontrar ela criança, ela é órfã, está num convento em que, digamos que há determinadas freiras que não são propriamente tão boas pessoas assim quanto deveriam ser, mas ela acaba por ser adotada por um casal e inicialmente tudo corre bem, até que quando ela tem cerca de 16 anos, acho eu, 15, ela acaba por ser por ter aqui um episódio de violência que a vai marcar e que vai transformar a sua vida completamente. Ela vai passar por dificuldades. É típico num livro de Leslie Pierce as personagens femininas passarem aqui por muitas dificuldades, mas depois ela vai aqui por um caminho e vai se meter no mundo do espetáculo. Ela tem uma voz belíssima e, portanto, vai se tornar aqui cantora, mais concretamente, inicialmente vocalista de um grupo. E nós estamos aqui acompanhando a vida dela, as peripécias. E eu devo dizer que gostei bastante. Foi depois daquela má experiência que eu tinha tido, depois daquele engano terrível com aquele livro, porque, ao fim e ao cabo, o título acaba por bater certo com o livro em si, porque senti-me mesmo enganada com aquele livro, foi muito mau. Mais adiante, este livro trouxe-me então aqui o conforto que os livros de Leslie Pierce costumam ter. Se há aqui coisas que são um bocadinho previsíveis, são, como também habitualmente nos livros de Leslie Pierce, mas ainda assim foi uma boa leitura, foi uma boa forma de não só iniciar o ano, como também fazer as pazes, entre aspas, com o livro de Leslie Pierce. Eu vou dar 4 estrelas, porque foi efetivamente uma história que me agarrou, não me conquistou na sua totalidade. Achei que houve aqui partes que se calhar a autora podia ter abreviado e outras eu se calhar queria saber um bocadinho mais, mas ainda assim foi uma leitura que me deixou aqui bastante agradável. Depois li um livro passado durante a Segunda Guerra Mundial. Eu já há muito tempo que não lia nada, não tenho andado com espírito para isso, mas achei, porque não? Tinha sido um livro também que eu tinha comprado na Feira do Livro do ano passado, a 5€, não me falha a memória, e era um livro que eu já há bastante tempo tinha curiosidade e, portanto, Libertação, de Imogen Killer. É então aqui 2 autores, uma mulher e um homem, que escreveram um livro então aqui a 4 mãos e que é focado, e eu vou olhar para aqui, em Nancy Walk. Ela é uma jovem mulher, ela era australiana, se não me falha a memória, saiu de casa também muito cedo, acabou por depois vir para a Europa, casou-se com um francês e ela é uma personagem real. É certo que o livro ficcionou aqui algumas coisas, baralhou aqui algumas datas também, mas é uma personagem real da nossa história. Eu vou, se não me esquecer, eu vou deixar por aqui o nome da senhora para poderem procurar também um bocadinho mais sobre ela. E ela foi aqui, teve um papel muito importante na resistência francesa aos nazis. Eu desconhecia, nunca tinha ouvido falar sobre esta mulher e, portanto, foi aqui uma boa surpresa. E, apesar da história também ser escrita a 4 mãos, não senti aqui diferenças. Não sei como é que, se uns escrevem um capítulo, outros escrevem outro, não sei, não faço ideia, mas não senti aqui diferenças de escritas. E em termos de história, eu gostei bastante de ficar a conhecer aqui
um bocadinho mais sobre a vida desta mulher. O próprio marido é preso e torturado pela Gestapo para tentar também, daqui de alguma forma, conseguir chegar até ela. E é uma mulher que, ou foi uma mulher de armas, uma mulher guerreira que nunca baixou os braços e que nunca parou de lutar contra os nascis, defendendo aquilo que ela acreditava. Eu vou dar 5 estrelas porque eu fiquei mesmo muito agradada por ter conhecido, por os autores me terem permitido conhecer um bocadinho mais da história desta mulher, que eu confesso que desconhecia e, portanto, foi aqui uma boa leitura. Depois li em e-book A Mentirosa, de Clara Douglas, acho eu, é aqui dentro do thriller, e temos aqui uma autora, ela é escritora, e ela está a escrever um último livro, é o 10º, se não falhar a memória, baseado aqui de uma série de livros que é focado numa inspetora da polícia e que ela quer escrever outra coisa e, portanto, neste último livro ela decide matar a inspetora principal, que é para pôr um ponto final naquela série para poder escrever outras coisas. E depois começam a acontecer aqui pequenas coisas, umas assim, as primeiras gerais e depois as outras focadas a atingi-la diretamente a ela ou a família dela, e que são pormenores de coisas de livros dela. E depois, às tantas, começam a acontecer coisas baseadas no último livro que ela apresentou, que é este tal, em que ela quer matar a inspetora, e que é um livro em que apenas um grupo muito restrito de pessoas, chegadas a ela e à sua editora, acolheram, porque o livro ainda não está editado, é um manuscrito, e portanto temos aqui um ritmo muito que a mim me agarrou muito e que deixa aqui este ai, o que é que vai acontecer. Para mim foi aqui um bocadinho surpreendente quem é que estava por trás disto. Surpreendeu-me nisso, a autora conseguiu surpreender-me. Foi um livro que me manteve muito agarrada e que, lá está, eu gosto destes livros que me conseguem, em poucas páginas, conseguir prender e eu querer estar aqui, estes bocadinhos todos, a querer ler. E isto aconteceu nestes primeiros livros do ano. O próximo também aconteceu, infelizmente não aconteceu com o último do ano. Sim, do ano, estamos no último, no mês, e estes primeiros, eu devo dizer, e ainda não terminei o livro, ainda não terminei o vídeo sobre o mês de janeiro, mas grande parte das leituras de janeiro foram leituras que me deram conforto, que me trouxeram aqui muito aconchego, que me proporcionaram bons momentos, e isso faz parte, é isso que eu procuro num livro, e portanto isso aconteceu. Eu não pensei muito bem, mas eu vou dar se calhar umas 5 estrelas ao livro também, porque eu gostei, aprendeu-me, e portanto, não sei, eu não pensei muito. Eu confesso que não pensei muito na classificação, mas eu vou dar 5 estrelas, porque foi efetivamente aqui um thriller que me deixou muito curiosa e que eu gostei muito destes pequenos pormenores, de pequenas coisas que foram buscar a livros dela e funcionou muito bem comigo. Adiante. O quarto livro do mês foi então O Beijo do Anoitecer de Crazy Sabrontemente. É o quarto livro aqui desta série passada no mundo dos vampiros. Livro da Misha e do Assar, o segundo, e portanto é a conclusão desta história, a finalização. Eu não me vou alongar, que eu tenho vídeo de opinião, mas mais uma vez foi um livro que me chegou, eu comecei a ler, prendeu-me, eu só o queria ler e portanto funcionou muito bem. 5 estrelas, eu vou deixar por aqui alguns o link da opinião do vídeo, que está exatamente com a mesma roupa, porque foi o primeiro livro, foi o primeiro vídeo que eu gravei quando me sentei aqui, e portanto, muito bom, funcionou muito bem comigo, e vai levar as 5 estrelas, porque... Depois, vamos para o último livro do mês, e é um autor que eu gosto bastante, O Voo das Sagas, de Ken Follett. Eu não sabia nada sobre o livro, comecei a ler, logo quando estamos a iniciar, o autor diz que isto é uma história real, que aconteceu, e que ele construiu a história com base em transcrições que existiram aqui para um julgamento. A história em si é interessante. Isto tem a ver aqui, eu vou-vos ler aqui a sinopse.
O Voo das Águias é um thriller soberbo baseado numa história verídica que se passou no contexto da Revolução Iraniana, liderada por Khomeini. Eu devo ter dito mal o nome, mas adiante, vocês já sabem. Para derrubar o regime ditatorial do Shah Reza Pahlavi. Em dezembro de 1978, 2 executivos da sucursal iraniana da EDS, uma empresa norte-americana de sistemas de processamento de dados, são detidos numa prisão de alta segurança em Teherão. E depois temos aqui o fundador e presidente desta empresa, quando sabe, decide fazer tudo para os tirar da prisão e colocá-los em liberdade e levá-los para os Estados Unidos. E quem entrou em contato com o falou foi precisamente este presidente, que é o Ross Perot, que é o fundador e o presidente da empresa e que contactou o Ken Follett para escrever. E, portanto, a premissa é muito interessante, mas, infelizmente, a história não funcionou comigo. O livro tem, para mim, com esta memória de peixinho dourado, de Dory, e num estado em que eu ando a estar com cabeça para as leituras, que isto também não anda muito famoso, demasiadas personagens, temos muitas personagens, muitos nomes, temos aqui partes em que tão depressa estamos nos Estados Unidos a acompanhar aqui umas personagens, como depois já estamos aqui no Irão, e portanto confesso que eu às tantas estava aqui já completamente perdida em quem era quem, o que é que estava a acontecer, e eu vou ser muito sincera, houve aqui partes que eu li um bocado na diagonal, porque eu só queria era que se despachassem com isso e perceber como é que eles se iam desembrulhar de tudo, ou como é que eles se desembrulharam de tudo, porque isto é então uma história verídica. Achei o livro demasiado longo, demasiado detalhado em muitas coisas, porque temos aqui situações em que ele vai buscar uma personagem, ou é antes apresentar uma personagem que vai ter um papel fundamental e importante em algo que vai acontecer, mas ele ainda conta coisas do passado dessa personagem. E não funcionou comigo o livro, infelizmente. Eu vou dar 2 estrelas, eu tenho muita pena, mas não funcionou mesmo comigo. Lá está, pode ser de eu não estar com muita pachorra, muita paciência, muita concentração para leituras e para leituras mais complexas. Pode ser isso, e eu dou isso de barato. Mas não consegui que o livro me prendesse, não consegui que a história me prendesse, e portanto achei o livro muito chato, muito maçudo, e levo às 2 estrelas, porque lá está, na parte inicial, quando o autor nos começa a apresentar a história, eu comecei a ficar curiosa. E depois a parte final eu também não desgostei, porque lá está, temos depois, eles foram efetivamente se investigarem, eles depois foram julgados e tudo, houve bem julgamento. Não chega a isto, não temos essa parte, mas temos aqui da fuga deles e do processo de os conseguir tirar do país, e portanto essa parte conseguiu ter aqui assim um bocadinho mais de aventura, um bocadinho mais de energia na coisa, vou-lhe chamar assim, mas de todo não me conquistou. E achei muito chato, muito maçudo. Eu tirava aqui partes da história e pronto, 2 estrelas. E pronto, foram estes os meus 5 livros de janeiro. No geral, lá está, foram boas leituras. O último livro é que deu aqui um trambolhão. Mas pronto, eu vou então ficar por aqui. Digam-me se leram algum destes livros, se ficaram curiosos com algum. Contem-me tudo cá em baixo, que eu vou gostar muito de saber. Um grande beijinho e até o próximo vídeo.